Bom, nós vamos continuar então, e hoje será a última mensagem pregada sobre o nosso tema do mês de março. Que amor é esse? O amor na perspectiva nossa para com o nosso Deus. Primeiro e segundo domingo eu estive pregando aqui, trouxe o que amor é esse na perspectiva de Pedro, apóstolo, Pedro, discípulo, Pedro, o homem intempestivo, impulsivo, e que ao ter o encontro com Jesus, depois da ressurreição de Jesus, ele entende que amor era aquele que ele deveria responder ao amor que Jesus tinha por ele, né? Nós vimos que Jesus não desistiu de Pedro, Jesus amou Pedro até o fim. E Jesus então fez de Pedro o homem, ao lado do apóstolo Paulo no Novo Testamento, um dos gigantes, daqueles que levaram a palavra, o evangelho, até a morte. Pedro foi morto, Pedro foi trucidado, Pedro foi crucificado, porque não renegou o evangelho, porque demonstrou este amor ágape, o amor sem reserva, que é o amor que Jesus o abordou lá naquele encontro, naquele churrasquinho lá ao lado do rio, quando eles puderam então, quando o Senhor Jesus pôde restaurar a vida de Pedro. No segundo domingo, eu abordei sobre a vida de Maria Madalena, uma mulher que tinha tudo para não responder ao amor de Jesus sobre a vida dela, mas ela, ao encontrar Jesus, toda a vida dela, a vida pregressa dela, tudo aquilo que ela havia feito, o Senhor Jesus apagou. O Senhor pagou a dívida dela. O Senhor a livrou de 7 demônios. E ela então entregou a sua vida, o seu coração, os seus recursos, tudo que ela tinha, ela devolveu ao Senhor. Um amor sem reservas, um amor sacrificial. Mulher que ajudou o ministério de Jesus, enquanto ela pôde caminhar com Jesus, e depois que Jesus subiu aos céus, ela continuou sustentando a obra missionária e salvadora do Senhor Jesus, ajudando os discípulos, ajudando os apóstolos, orando, mas também contribuindo. Domingo passado, o pastor Leandro abordou sobre Maria, a mãe do nosso Salvador. E ele, quando começa a mensagem, ele diz: eu vou trazer um personagem polêmico. É polêmico para nós. Nós é que polemizamos quem é Maria. Nós, conhecedores da palavra de Deus, sabemos quem é Maria, que lugar ela ocupa na história da humanidade. Ela é a mãe de Jesus. Foi nela que o fruto do Espírito Santo foi gerado, o Senhor Jesus. Mas ela não era mãe de Deus, como o pastor Leandro disse. Ainda assim, Maria se entregou a Deus. Quando aquele cântico lindo do capítulo 2 de Lucas, ela diz que ela estava completamente entregue a serviço do Senhor, porque o Senhor achou graça nela para que ela pudesse ser o instrumento da salvação. E literalmente, Maria, mãe de Jesus, foi instrumento da salvação para nós. Imagine que honra. Imagine neste mês da mulher, você ser escolhida pelo próprio Deus para ser o instrumento da salvação de Deus como ela foi. Aliás, você mulher, você foi escolhida por Deus, porque não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Homens, mulheres, adultos, crianças, para que nós pudéssemos ser instrumentos, sim, da salvação de Cristo Jesus. E essa deve ser, então, a nossa resposta de amor ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E para nós concluirmos esta série de mensagens pregadas, no domingo que vem nós teremos o maravilhoso amor, que será cantado, musicado pelo nosso coral. E eu quero que você convide essa semana pessoas para estarem presencialmente conosco aqui, para ouvirem esta mensagem, para que as pessoas saibam que não é uma história da carochinha que nós vamos contar, é a história da humanidade. É a história que divide a humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo.
Então convide, incentive. Nós entregamos aí nos grupos sociais, nos grupos de WhatsApp da igreja e nas redes sociais, as mídias que você pode compartilhar com as pessoas, tem todos os dados, todas as informações. Divulgue ao maior número de pessoas, para que, se não puderem estar conosco presencialmente, possam acompanhar através da nossa transmissão. E eu queria, então, pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5. E hoje nós vamos navegar nesta igreja, a igreja dos apóstolos, a igreja dos seguidores de Jesus, a igreja que se formou a partir da subida de Jesus aos céus. Atos 5, de 27 a 32, NVI. Eu quero ler esse texto, você pode acompanhá-lo nesta oportunidade. Se você achou, pode dar um sorriso. Mas se você não achou, está aqui atrás de mim, tá bom? E para você que está acompanhando a transmissão também, está projetado aí na tela para você. Espera aí, deixa eu puxar aqui. Aí todos, depois você posiciona a câmera aí, tá? Melhorou aqui? Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que aqui dá para ver. Vocês estão vendo aqui? Quem está aqui? Tá bom. Diz assim o texto: tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Esse nome aqui é o nome de Jesus. Vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e outros apóstolos responderam. Este é o Pedro do primeiro domingo, tá? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Esse Pedro que está diante do sinédrio, e aqui ele está sendo inquirido, ele teve os irmãos têm ouvido bastante nos últimos anos, né, de 10, 12 anos para cá, um termo, uma condução coercitiva. Ele foi levado à força diante das autoridades do sinédrio, os religiosos daqueles dias, para que eles não pudessem anunciar e pregar o nome de Jesus. Então a resposta de Pedro a estes religiosos, a estes homens que entendiam eles ser a lei, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles faziam isso impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo que ele havia recebido no Pentecostes, quando o Senhor sobe e desce o Consolador, o Espírito Santo, o termo que é usado, Paráclitos, para que possa caminhar, andar conosco até a consumação dos séculos. Quando Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias, é porque a presença do Espírito Santo está conosco todos os dias, desde que ele subiu ao céu. Se no Antigo Testamento nós vemos Deus agindo, e ali foi o ministério de Deus, no Antigo Testamento nós vemos ações isoladas do Espírito Santo, nós não vemos a presença física ou clara de Jesus, mas nós temos, como em Gênesis, quando o Senhor Jesus está criando o homem, lá em Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem. Então ali está a Trindade criando tudo e criando também o homem. Nós vemos então Deus agindo lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento vem Jesus, nasce, então vem o ministério de Jesus, e que durante 3 anos e meio ele caminhou aqui na terra, desenvolveu o seu ministério. Então Jesus esteve entre nós, e nós cremos nisso, e nós pregamos isso, e nós vamos domingo contar essa história, que Jesus nasceu, mas que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou, ele está vivo, e glória a Deus por isso.
E essa é a nossa verdade, esta é a nossa missão, esta é a verdade que nós devemos pregar. Então Jesus sobe aos céus e ele diz: agora vem o Espírito Santo, aquele que andará com vocês. E ao receberem esse Espírito Santo, vocês terão poder para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, para não se intimidarem diante das situações. Nós não precisamos de leis, nós não precisamos de governantes para nos dizer o que pretendemos ou queremos fazer. Nós já temos isso vindo diretamente do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Portanto, aqui, quando Pedro está diante destes homens, ele dá a resposta do amor que o Senhor quer que nós demos a ele em todas as circunstâncias, inclusive aquelas que nós estamos sob o perigo de morte, sob o risco de perder a vida. Em meio à perseguição no Sinédrio e a perseguição também do Império Romano influenciado por esses religiosos, o amor demonstrado por Pedro e pelos primeiros cristãos, ele brilha como uma luz radiante em meio às trevas que eram aqueles dias. Então que nós nesta manhã possamos aprender com esta igreja, com os apóstolos de Jesus, o verdadeiro significado do amor cristão. Se a sua vida não é baseada e permeada no amor a Deus, no amor sobre todas as coisas, o Senhor Jesus diz: deixo-vos um novo mandamento, que é amar a Deus e que é amar ao próximo. Se esse amor não existe em você, você é tão somente alguém que conhece, alguém que tem o conhecimento, mas que não tem a prática na sua vida. E isso se reflete em tudo que você faz, quer seja no ambiente da igreja, quer seja fora da igreja. O amor demonstrado pelos apóstolos e pela igreja de Atos é um reflexo do amor sacrificial, o amor ágape de Deus, revelado na pessoa de Cristo Jesus. Eu queria que você anotasse isso, que você gravasse isso. O amor demonstrado pelos apóstolos e pela igreja de Atos é um reflexo do amor sacrificial de Deus revelado em Cristo Jesus. Mas hoje nós somos esta igreja. Portanto, este amor, ele precisa ser este reflexo no mundo que nós estamos vivendo hoje. Essa é a ideia de toda esta série de mensagens. Que nós devamos refletir o amor sacrificial de Deus revelado em Cristo Jesus, através das nossas palavras, das nossas ações e das nossas atitudes. Você não é um advogado, você não é um engenheiro, você não é um profissional de tecnologia, se você não for antes um discípulo de Jesus. E enquanto você é discípulo, você então é um advogado. Você é um profissional da saúde, de qualquer área da sua vida. Se você tem Jesus no seu coração, o seu primeiro título é ser um discípulo de Jesus. Então, o que nós podemos observar nesta igreja? Deste amor que esta igreja transborda na sua peregrinação, naqueles primeiros anos, naqueles primeiros dias. O livro de Atos, quando você começa a ler, ele não é um livro que conta dias depois. Sim, ele conta, mas ele conta anos também sobre a história da igreja primitiva. Então nós podemos ver gestos de amor desta igreja, destes apóstolos, dessas pessoas em meio à perseguição. E a minha pergunta é: nós hoje somos perseguidos? O Evangelho é perseguido? Da maneira como estes eram perseguidos? Certamente não. Hoje temos uma perseguição muito leve, com algumas coisas que vão entrando. Não, mas isso aqui deixa passar, e coisa e tal. E não, que nada. Isso aqui a gente consegue conviver. E aí eu tenho que pegar as palavras de Pedro de novo. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se aquilo que estão propondo, estão ensinando, estão dizendo, vai contra os princípios que a palavra de Deus nos ensina, e estes princípios são imutáveis, imexíveis, inquebráveis, então nós não temos que obedecer.
E nós temos que contar com cuidado, com amor, com a proteção de Deus sobre nós. Estes versículos que nós lemos, os apóstolos estavam enfrentando perseguição e ameaças do Sinédrio por pregarem o Evangelho de Cristo Jesus. E mesmo diante desta oposição, eles não vacilaram em obedecer a Deus, em detrimento de obedecer aos homens. Mas eles demonstraram coragem, ousadia e fidelidade a Deus. E aí faz sentido quando Lucas escreve no capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder. Esse é o poder que moveu aqueles Pedro e os apóstolos e todos aqueles que estiveram no Sinédrio, perante o Sinédrio, de não retrocederem, de serem firmes quando eram questionados sobre a fé pela qual eles anunciavam que Jesus era o Cristo e que Jesus havia ressuscitado. Porque eles demonstravam amor sacrificial a Jesus. Pedro e João afirmaram então, e eram eles, um pouco antes, no capítulo 4, versículos de 18 a 20, Pedro e João afirmavam que era necessário obedecer a Deus. Eles usam praticamente a mesma frase: era necessário obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E mesmo que as ameaças viessem, mesmo que fossem colocados à prova de vida, eles declararam nestes 3 versículos o seguinte: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Eles andaram com Jesus, eles viram, eles ouviram, eles presenciaram. Nós não andamos com Jesus fisicamente, mas o Senhor anda conosco espiritualmente. E por isso, este mesmo princípio é nosso. Nós não podemos deixar de falar do que vimos em nossas vidas, do que temos ouvido ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, sobre o que Jesus fez primeiramente comigo. Porque se Ele me fez, se Ele me transformou, eu preciso dizer e contar às pessoas sobre este amor. O amor imensurável, o amor gigante que Ele tem para cada um de nós e que nos levou à salvação em Cristo Jesus. Eles entenderam que o amor de Deus era maior do que qualquer forma de perseguição terrena. E eles estavam dispostos a enfrentar qualquer desafio em nome de Cristo Jesus. Pelo nome de Jesus, pelo nome poderoso de Jesus, eles dariam e eles responderiam com a própria vida deles, custasse o que custar. Mas o mais importante era obedecer a Deus. Eu não sei se vocês sabem um pouco da história dos apóstolos de Jesus, ou da maneira como eles foram mortos. Quem aqui sabe? Quem aqui já leu? A Bíblia não fala com muita clareza, mas os livros, e nós temos bons livros que contam a história destes apóstolos. Há um livro, tem a história da igreja, mas tem o dos mártires, acho que é de Flávio Josefo, que é muito bom livro, e que conta exatamente a história, acho que é a história dos mártires, alguma coisa, é um livro da capa vermelha, que fala sobre a morte que cada um destes homens tiveram. Pedro, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Quem matou Pedro foi Nero, mais ou menos anos 60, 64 depois de Cristo. André também foi morto numa cruz, mas em forma de X. E um bom tempo, anos 60 mais ou menos depois de Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto por ordem do rei Herodes Agripa, e nós estudamos isso, sobre a morte de Tiago. João, dos apóstolos, foi o único que não foi morto. Ele foi levado para uma ilha, para a ilha de Pátimos. Então, certamente, João morreu de causas naturais. Então,
as mortes dos apóstolos, todas elas foram em decorrência deles obedecerem a Deus, sobre tudo e sobre todas as coisas. Portanto, em cada um destes homens, e em cada uma das mulheres que certamente também morreram, porque aqui a Bíblia traz o relato dos apóstolos, mas muita gente morreu, muita gente foi perseguida. Lembram que eles eram jogados em arenas, que as feras destruíam os discípulos de Jesus, leões famintos, era uma verdadeira carnificina, mas eles não retrocediam, porque eles amavam a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Então este é o primeiro destaque que eu queria fazer nesta manhã. Esses discípulos, eles não deixavam de pregar Jesus, mesmo em meio à perseguição. Então, são gestos de amor em meio à perseguição. Segundo, Atos capítulo 2, de 44 a 47. A igreja de Atos era uma igreja perseverante. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto. Pastor Leandro também já pregou algumas vezes sobre esse texto. E esse texto de Atos 2, 42 a 47, ele é um texto importantíssimo para nós, porque ele diz como nós, como igreja, como comunidade de fé, nós devemos ser, nós devemos proceder, nós devemos viver aqui em nossa peregrinação, aqui enquanto estivermos na terra. Nós não precisamos de agenda, de calendários. A nossa agenda, o nosso calendário é fazer discípulos de Jesus. É isso que a igreja foi chamada. Esqueçam eventos, esqueçam o calendário, voltem-se para a palavra de Deus, preocupem-se com a palavra de Deus, porque isso é o que importa. A igreja está distraída com as coisas que nos tiram do foco, nos afastam da missão de proclamar a Jesus como Salvador. Como a igreja está distraída, como as pessoas querem ter cargos, poderes para dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Você precisa ser um discípulo de Jesus. Você precisa ler João 13, para saber qual é o tipo de servo que Jesus quer na obra dele. Muito ego, muita vontade própria, não querer abrir mão, não ter um amor sacrificial. Eu não posso porque eu não tenho tempo, porque eu quero dedicar mais tempo à minha família. Saiba que aquele que não abrir mão, inclusive da família, porque se coloca a família no lugar de Deus, você está adorando a família do que? Adorando a Deus. Deus vai cobrar isso de você. Esta igreja, ela vivia, isso é uma síntese do que esta igreja viveu ao longo dos anos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas. A igreja não tem temor hoje. Há muitas igrejas ricas, e eu não digo só a cristã evangélica, não é a igreja cristã evangélica, para quem estiver ouvindo aí, que existe uma denominação igreja cristã evangélica, não é essa. A igreja evangélica cristã, melhor, muito rica. Quando Pedro e João estão subindo lá para o templo e aquele aleijado pede para eles uma esmola, ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te. A igreja hoje tem ouro, tem prata, mas ela não tem poder para dizer, levanta-te e anda. Porque não tem amor sacrificial na vida dos líderes e na vida daqueles que se dizem discípulos de Jesus. Esse sermão, meu irmão, é para mim e é para você. Versículo 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esta igreja era uma igreja de amor fraternal. Aí sim, o amor filéu. O amor que eu amo meu irmão. O amor que eu pratico com o meu irmão. Mas misturado com o amor ágape. Quando eu precisar dar a vida pelo meu irmão, eu vou dar a minha vida por ele. Eu vou me colocar no lugar dele. Eu não vou esperar ações da igreja para que a igreja possa socorrer o meu irmão. Há muito fala-se isso.
Ah, porque a igreja não faz isso? Por que você não faz? Afinal, você é igreja. Por que espera a ação da igreja, da instituição, se eu posso fazer? Esse é o amor que nós devemos praticar. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e singeleza, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Quando a igreja exala, transpira o amor, ela cai na simpatia do mundo que está em trevas. Nós hoje não temos esta simpatia, porque hoje nós somos julgadores. Nós não somos promotores da paz. Nós somos juízes da paz, em vez de sermos os promotores da paz. Por isso que as pessoas odeiam o Evangelho, não por causa de Jesus, é por causa das pessoas que dizem ser crentes e ficam falando asneiras mundo afora. Essas pessoas cuidavam umas das outras. Elas supriam as necessidades umas das outras. Elas praticavam a verdadeira comunhão cristã. Tem gente que acha que comunhão é o café que a gente serve aqui. Não, comunhão é vida na vida. É ajudar, é caminhar, é parar, é orar, é agir. Pastor Leandro usou uma expressão, eu usei a mesma expressão durante os sermões. Amor não é sentimento. Amor é ação, é prática. Amor é ação. E se o seu entendimento de amor é aquele amor romântico, eu amo, você tem que agir. E aí sim esse sentimento ele brota no seu coração e no coração da igreja. Não havia naquela igreja necessitados. Não havia campanhas para se fazer isso ou aquilo. Não havia pedidos para que a igreja pudesse ter aqui uma banda, para que a igreja possa ter missionários, para que a igreja possa ter pastores. Não havia esse tipo de coisa, porque as pessoas chegavam, entendiam o que é ser discípulo e serviam com amor sacrificial, com amor ágape. Ah, meus irmãos, vocês não imaginam o que é pastorear uma igreja. Vocês não imaginam as dores que um pastor sente quando está pastoreando uma igreja. Quando a gente orienta a igreja, quando a gente diz para a igreja, o caminho é esse, a palavra de Deus é assim, e as pessoas vão para a esquerda, vão para a direita, ou as pessoas querem fazer do jeito delas. Meu Deus do céu, onde foi que eu pedi para você fazer desse jeito? Eu vou fazer do meu jeito, porque se não for do meu jeito, não dá. Pare, reveja a sua vida com Deus. Pare com essas coisas. Não queira ser melhor que os outros. Sirva com amor. Sirva com entendimento da palavra de Deus, não o conhecimento intelectual. Porque esse Paulo jogou como se fosse esterco. Creia e entenda, não entenda para crer. Porque senão você nunca vai entender este amor de Deus para com você. Esta igreja era uma igreja que vivia e praticava o amor fraternal, que compartilhava e que tudo era em comum. Isso era normal na vida da igreja. Normal na vida desta igreja. E finalmente, então, o segundo destaque que eu fiz aqui é que nós precisamos, como igreja, viver um amor fraternal. O amor em que nós possamos expressar esse amor fraternal, não de palavras, mas em prática. Vida na vida do meu irmão. O terceiro e último destaque que eu gostaria de fazer. Atos capítulo 4. Versos 36 a 37. Expressar o amor de Deus começa pela vida dos líderes. Eu, como líder, eu não posso exigir porque eu não exijo nada, mas eu não posso pregar sobre amor fraternal se eu não pratico amor fraternal
na minha casa e com as minhas ovelhas. Eu tenho a plena convicção de que no universo de 150 membros e talvez 180, 200 pessoas que nós temos aqui, eu não sou uma unanimidade. Há pessoas que me amam, há pessoas que gostam de mim, e há pessoas que não gostam de mim. Isso eu tenho plena convicção. Mas sabem de uma coisa? A minha autoestima está acima do céu. E não é orgulho. Quando o Senhor nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo, é porque eu me amo. E eu sei quem são. Ou pelo menos tenho fortes indicadores de quem são. Nem por isso eu deixo de orar. Não porque eu sou o pastor, mas porque é mandamento. Isso não é uma tarefa do pastor. Não porque eu estou pastor aqui em Nova Sião. Absolutamente. Porque antes de estar pastor ou de ser pastor, eu entendi que eu deveria ser um servo e um discípulo de Jesus. Isto eu tenho muito convicto na minha vida. E o meu desejo é que você tenha esta convicção também. E viva isso. E se você não ama ao seu pastor, eu vou pedir para você um favor. Não atrapalhe o trabalho que está sendo feito na igreja. Se você já fizer isso, você vai estar ajudando muito. Exemplos, gestos de amor na vida dos discípulos de Jesus. Atos capítulo 4, versículos 36 a 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Este foi Barnabé, aquele que cuidou de Paulo. Todos nós precisamos de um Barnabé nas nossas vidas. Veja que Barnabé foi aquele que acolheu Paulo quando ninguém queria acolher. Ele traz Paulo para o meio da igreja. E Paulo se torna, ao lado de Pedro, o maior ou os maiores apóstolos de Jesus, porque eles foram extremamente usados para pregar o evangelho aos judeus e para pregar o evangelho aos gentios. Porque eles escreveram cartas que hoje nós temos no Novo Testamento. Atos 9, 36 a 43 conta a história de Dorcas. Ela foi ressuscitada por Pedro. E em resposta à fé e ao amor, na comunidade cristã, na igreja dela, daqueles dias, ela começa a fazer boas obras. Há uma dificuldade enorme da igreja entender que somente algumas outras denominações, ou nem outras denominações, é que foram chamadas para as boas obras. Não! Nós somos chamados para fazer as boas obras o tempo todo. Inclusive quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Isso deve pulsar em nossas veias. Ontem, conversando com o pastor Hélio, lá no Recanto dos Avós, ele me levou, ele falou: pastor Fábio, eu quero que você conheça aqui as instalações, como estão as instalações aqui do Recanto. Irmãos, um negócio lindo, bem cuidado. 38 velhinhos, teve uma velhinha que veio lá e me deu um abraço tão gostoso, a alegria que ela teve em ver as pessoas que estavam ontem, naquele dia lá. Mas ontem foi um dia, hoje quem está lá? E ali nós temos um trabalho batista, que é reconhecido no estado, lá na cidade de Guarulhos, de boas obras, onde o governo põe recursos porque confia no nosso trabalho. Mas as igrejas batistas, nós que somos da igreja batista, a grande maioria não pratica
esta boa obra. Uma das conversas iniciais que eu tive com a Nova Sião antes de assumir o pastorado foi: tudo que a Nova Sião faz, tudo que a Nova Sião tem de obrigações, tudo que a Nova Sião investe, eu não vou mudar uma vírgula. Pelo contrário, nós vamos expandir. Preparem-se. E se um pastor chegar querendo mudar alguma destas coisas, esse pastor não é digno de ser pastor desta igreja. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, é de 36 a 42, o capítulo 9. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no nome do Senhor. Os gestos de amor que a igreja pratica servem de testemunho para que outras pessoas conheçam o Evangelho de Cristo Jesus. Diz o texto que muitas pessoas se converteram. Nós não expressamos gestos de amor. Nós não exalamos o amor de Cristo Jesus. E eu queria falar sobre Paulo. Paulo certamente foi dos apóstolos aquele que mais que sofreu castigos, passou por dificuldades, por lutas, por perseguições, mas ele nunca deixou de demonstrar o amor por Cristo e pela igreja, pelos irmãos da igreja, e sempre os exortou a viverem em amor mútuo, em amor ágape, em amor sacrificial. Em Filipenses capítulo 2, de 1 a 4, ele declara assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. A igreja não cuida dos interesses dos outros. A igreja só está cuidando dos próprios interesses. Eu quero ter uma boa casa, eu quero ter conforto, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Deus te dá tudo isso. Qual é a sua resposta a Deus quando Ele te dá tudo isso? O que você tem feito na igreja? Eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. Eu tenho filhos grandes que estão na faculdade, eu tenho filhos pequenos, e eu não consigo ter tempo. Por quê? Por que não consegue? Por que não consegue servir? Por que não consegue um pouco que você dedicar ao Senhor, devolver a Ele este amor que Ele tem por você? O que tem te impedido de fazer isso? Por que a gente tem que chorar para que as pessoas possam servir na igreja? Por que a gente tem que chorar para que a igreja seja unida? Porque são picuinhas que têm desviado o amor que nós devemos sentir uns pelos outros. Uns querem fazer tudo de modo perfeito, outros querem fazer tudo de modo relaxado. Os dois estão errados. Onde há extremismo, há problema. Nós precisamos ser equilibrados. E o que nos equilibra é o amor. Paulo escreve uma carta, um capítulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, onde ele vai falar e dissecar sobre o amor. Paulo coloca o amor como o maior de todos os dons. E no final ele diz assim: permanecem a fé, a esperança e o amor. Dentre estas, a maior é o amor. Quando nós estivermos no céu, eu não preciso mais de fé. Quando nós estivermos no céu, eu não preciso mais de esperança. Mas eu preciso do amor, porque eu estarei na presença daquele que é
o amor. Como a igreja de Jesus tem sido uma igreja rebelde, porque não ama a Jesus como deveria amar. Como a resposta do amor que nós devemos dar para a igreja é pífio, é insignificante, porque nós estamos colocando os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos confortos acima do reino de Deus. Talvez você esperasse que eu fosse pregar uma mensagem de autoajuda. Vocês não vão me ouvir nunca pregar esta mensagem. Nunca. Porque eu não estou aqui para isso. Aliás, pare de ler livro de autoajuda e vá ler a Bíblia. Porque a ajuda vem do alto. Vem do Senhor. E quando você lê e colocar o Espírito Santo, se é que ele habita na sua vida, para poder ser iluminado por ele e entender o que o Senhor quer de você, vai faltar espaço para tanta gente que queira servir aqui na IBNS. Você, adolescente, jovem, adulto, idoso, você pode servir no seu tempo, com as suas limitações, mas não deixe de servir ao Senhor. Paulo sofreu tudo por amor a Cristo. Paulo perseverou na sua fé por amor a Jesus. E o seu exemplo de amor e dedicação inspirou muitas pessoas, me inspirou na minha caminhada cristã. E dentro desses 3 destaques que eu fiz aqui nesta manhã, os gestos de amor que nós podemos praticar em meio à perseguição, os gestos de amor fraternal no meio da nossa comunidade, no meio da nossa igreja, e os gestos de amor na vida uns dos outros, na vida daquele que caminha comigo, o que nós podemos colocar em prática, o que você pode colocar em prática na sua vida. Assim como os primeiros cristãos, nós também fomos chamados para praticar e viver essa vida de amor, de demonstrar este amor de Deus às pessoas, mesmo que estejamos diante de uma luta, de uma adversidade, de uma doença, de um diagnóstico de morte, de um desemprego, de uma crise conjugal, de um problema de vício. Nós somos chamados a demonstrar este amor. Porque mesmo diante de tudo isso, nós devemos perseverar na fé que nós temos em Jesus. Porque nós devemos praticar o amor na comunidade, na igreja. Sabem que ao longo dos anos eu notei, as pessoas quando estão diante de uma crise, quando estão diante de uma situação muito difícil, muito dura, a primeira atitude delas é: eu vou me afastar, porque eu não consigo fazer isto diante deste problema que está sobre a minha vida. Engraçado que quando Jesus estava lá na cruz, Ele orou por mim e Ele orou por você. Ele não desceu da cruz. Deus, meu Pai, está muito duro isso aqui, eu vou abandonar o posto e vou me embora. Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou com amor sacrificial. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos seguir o exemplo dos discípulos de Jesus, buscando oportunidades para demonstrar o amor e servir uns aos outros em nome de Cristo Jesus. E eu queria encerrar com 2 versículos, João capítulo 13, nós vamos ler o 34 e o 35. João 13, 34 e 35. Gostaria de ter mais tempo para falar. Mas eu queria parar aqui. Vamos ler todos juntos esse texto? Todos a uma só voz? Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo,
todos saberão que são meus discípulos. Como é que o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus? Se amarmos uns aos outros. Sabem, queridos, para nós abraçarmos este amor, ou praticarmos este amor, para vivermos este amor bíblico que nós vimos durante este mês, e foi só uma pincelada no tipo de amor que nós devemos responder ao Senhor. Nós devemos servir a Deus com todo amor, para que tudo que a gente possa fazer, nós possamos fazer com todo o nosso coração, não porque vai fazer porque o pastor pediu, ou para homens, ou para agradar homens, mas para agradar a Deus. Que cada um de nós, se recebeu um dom, se sabe o dom, use esse dom para servir ao Senhor em amor. Que você possa demonstrar empatia com as pessoas. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós olhamos a dor do nosso irmão e nos colocamos ao lado dele e sentimos a dor dele, nós estamos entregando este amor ágape, este amor sacrificial que o Senhor Jesus espera como resposta das nossas vidas a Ele. Porque o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Ele não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta com amor. Em amor. Praticando o amor de Deus sobre nós. O amor é o maior dom. O amor é superior ao conhecimento. Porque o amor nos une em Cristo Jesus. Que amor é esse que você tem praticado e respondido ao Senhor na sua vida? Eu não queria que você saísse hoje, nesse mês, sem uma resposta a esse amor. E a sua resposta, meu irmão, minha irmã, é muito clara, é muito simples. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Priorize o Senhor Jesus na sua vida. Sabe por quê? Se você não está servindo, você está fazendo o quê? Qual é a desculpa que você vai dar quando estiver diante de Jesus? Senhor, eu tinha muita coisa, mas você não pediu para Ele te dar. Ele te deu. Qual foi a sua resposta? Qual foi a sua entrega? Ame o Senhor com todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Sirva ao Senhor como se fosse o último dia da sua vida. Ame o seu irmão, ame o seu próximo. E o meu desejo é que todas as pessoas que entrarem aqui, elas possam ver em nós, possam perceber em nós que há amor. As pessoas precisam saber disso. Se nós não amarmos as pessoas, elas não vão conhecer a Jesus. Eu estou pregando sobre amor porque nós temos problemas e nós precisamos resolver esses problemas. Se nós não amarmos uns aos outros, é o texto que está dizendo, as pessoas não vão conhecer a Jesus. Ame ao Senhor e ame ao próximo, porque Ele nos ama com amor sacrificial. Vamos cantar esta canção juntos.